Bom, galera, então agora a gente vai estar estudando aí as áreas dos polígonos. E a gente vai começar aqui o nosso estudo com os retângulos. Então, a gente vai desenhar aqui um retângulo que ele tem altura H e base B. Beleza? E eu quero, então, associar a esse retângulo de base B e altura H um número real, que a gente vai chamar de área do retângulo. Vou colocar aqui a RET abreviado, tá? E a gente quer associar, então, a esse retângulo de base B e altura H um número real que vai representar o tamanho da superfície dele, tá bom? Então, o que a gente tem que fazer aqui, ó, é contar quantos quadradinhos, ó, quantos quadradinhos de lado 1 e 1 cabem dentro desse retângulo, tá? Então, o lado desse quadradinho aqui é 1, ó. Então, vai ter 1, 2, 3, 4, 5, nananana, B. Tá bom? Então, na horizontal aqui, ó, a gente possui aí B quadradinhos. Vou colocar aí uma bolinha representando esses quadradinhos, ó. Então, aqui tem um quadradinho, aqui outro, aqui outro, aqui outro, aqui outro. Tá? E na vertical, a gente tem H quadradinhos. Beleza? Então, quantos quadradinhos a gente tem aqui, ó? A gente tem B quadradinhos vezes H. Então, o número real que a gente vai associar à área desse retângulo, ele vai ser dado por B vezes H. Tá? Então, base vezes altura vai te dar a área do seu retângulo. Ah, professor, mas você fez como se o B e o H fossem números inteiros. Não, tá? O B e o H eles podem valer qualquer coisa. Por exemplo, se aqui caberem 2 quadradinhos e uma metade, né? Você tem aí que o seu B vale 2,5. Então, o B e o H eles podem valer qualquer coisa real, tá bom? Pode ser até irracional, ó. Ah, cabem raiz de 2 quadradinhos aqui, ó. Tá? Significa que você vai pegar um quadradinho e, além disso, ainda 0,41 do outro, né? Então, você teria algo desse tipo, ó. Você pega um quadradinho aqui, outro quadradinho aqui. Aí, ó, desse último quadradinho aqui, você não vai pegar tudo, né? Só vai pegar essa parte. Essa parte. E a mesma coisa na vertical, tá? Então, você vai simplesmente multiplicar a base vezes a altura e você vai ter aí o valor da sua área, tá? Eu fiz desse jeito meio complicado, pessoal, só para mostrar para vocês que a gente está associando um número, né, à superfície, tá bom? Então, agora eu vou ser mais rapidinho, tá? Não vou ficar nessa enrolação não, ó. Vamos partir agora para a área do quadrado. O quadrado, pessoal, ele é um retângulo que tem base e altura igual, né? Que a gente vai chamar de LL, por exemplo. Tá? Então, vou colocar aqui que a minha área do quadrado é base vezes altura. L vezes L, L ao quadrado. Tá? Aí seria interessante, pessoal, vocês já irem montando um formulário, tá? Com isso aqui. Porque a gente vai passando aí por várias figuras, né? E cada figurinha vai ter a sua forma específica de calcular a área, né? Então, ó, retângulo, base vezes altura, quadrado, L ao quadrado. Aí, se vocês quiserem anotando isso aí em forma de formulário. A próxima figura que a gente tem aqui é o paralelogramo. Né? Então, como a gente já estudou aí, o paralelogramo ele é um quadrilátero que tem os 4 lados paralelos 2 a 2, né?
Isso aqui é paralelo a isso aqui, isso aqui é paralelo a isso aqui. Lembra aí que os lados opostos do paralelogramo são congruentes, né? São iguais. E os lados de cima aqui também, né? Então, esse cara é igual a esse e esse de cima é igual ao de baixo, tá? Ângulos opostos também são congruentes, ó. Esse ângulo aqui, ele é igual a esse ângulo aqui e esse ângulo aqui é igual a esse ângulo aqui, tá? Tô só relembrando vocês as propriedades do paralelogramo. Mas como é que a gente vai fazer aqui para calcular essa área, né? Ó, a gente vai tentar provar que esse triângulozinho aqui que apareceu, ó, ele cabe exatamente aqui, tá? A gente quer provar isso aqui, ó, que isso aqui cabe aqui. Porque se a gente conseguir pegar esse triângulozinho e colocar aqui, você vai ter justamente um retângulo, né? E aí você vai cair no caso anterior. Então, ó, a medida daqui até aqui vai valer a base. E essa medida daqui até aqui, ó, vai ser a nossa altura H. Tá? Então, daqui até aqui, mede H. E daqui até aqui também mede H. Tá? Mesmo tamanho. Esse ângulo aqui é de 90. Esse ângulo aqui é de 90. Aí, esse ângulo aqui, ó. Estão vendo? Ele é igual a esse ângulo aqui. Porque eles são correspondentes de paralelas, né? Ó. Essa reta aqui, ela é paralela a essa, então esse ângulo é igual a esse. Então, esses dois triângulozinhos aqui que apareceram, ó, eles são congruentes, né? Pelo critério LAAO. LAAO. Lado, ângulo, ângulo oposto. Lado, ângulo, ângulo oposto. Então, a gente acabou de provar que esse triângulozinho aqui, ele cabe direitinho aqui. Então, o paralelogramo, a área dele é equivalente à área de um retângulo. Então, como eles têm áreas equivalentes, né, superfícies equivalentes, a área deles pode ser dada pela mesma coisa. Então, a área desse paralelogramo vai ser simplesmente base vezes altura. Tá, ó. Dado que a área do paralelogramo é a área desse retângulozinho aqui. Beleza? Na hora lá, né, da prova, não precisa fazer nada disso, viu, gente? De congruência, não. Cara, paralelogramo, base vezes altura, morre aí. Beleza? Faltou aqui colocar o para, né? Área do paralelogramo. Então, vai anotando aí as fórmulas. Seguindo. Triângulos. Área dos triângulos. Bom, vou desenhar aqui o meu triângulo. Esse triângulo aqui ele tem base B e altura H. Tá bom? Então, eu quero saber que número real a gente pode associar a essa superfície. O que a gente vai fazer? A gente vai desenhar aqui a base média do triângulo. Vocês lembram o que é base média? A base média, ela é a base do triângulo que aparece quando a gente liga os pontos médios, né? Então, esse ponto aqui, ele é o ponto médio desse lado. E esse ponto aqui, ele é o ponto médio desse lado. Então, esse pedaço é igual a esse pedaço é igual a esse. E a base média que apareceu aqui, ó, ela é paralela à base principal, né? E vale metade. Então, daqui até aqui, vale B sobre 2. Beleza? Aí, se você pegar essa base média e prolongar ela aqui, ó, pelo mesmo tamanho B sobre 2, você vai ter que esse lado aqui, ele é igual a esse, ó. E paralelo. Então, se você ligar isso aqui, vai aparecer esse triângulozinho, né? Então, aqui vale B sobre 2, aqui vale B sobre 2. Esses ângulos aqui, eles são opostos pelo vértice, ó. Vou colocar 3 risquinhos aqui, 3 risquinhos aqui. Então, esse triângulozinho que apareceu aqui, pessoal, ó, ele é congruente a esse, pelo critério LAL. LAL, tá? Isso significa que esse ângulo aqui, ó, ele é igual a esse ângulo aqui.
que é o ângulo que olha para o 2. Da mesma forma como esse ângulo aqui é o mesmo que esse ângulo aqui. Tá? E esse ângulo aqui é o mesmo que esse. Porque eles são correspondentes de paralelas, tá bom? E aí você tem que esse lado aqui, ó, é igual a esse. Só para mostrar aí redundantemente que isso aqui que apareceu é um paralelogramo, né? E esse cara que apareceu aqui, ó, esse paralelogramo, ele tem a mesma área que o triângulo, porque esse triângulozinho aqui, ele é o mesmo que esse. Então, se você tirar esse triângulo daqui e colocar ele aqui, você tem aí que esse paralelogramo tem a mesma superfície que o triângulo. E como é que faz para a gente calcular, então, a área desse paralelogramozinho aqui, ó? Né? A gente vai ter que multiplicar a base dele pela altura. Então, você vai ter aqui que a área do triângulo vai ser a base vezes a altura do paralelogramo. Só que essa altura daqui até aqui, pessoal, ó, ela vale metade da altura principal, não é? Então, você vai ter aqui h sobre 2. Ah, professor, por que que vale metade? Porque esse triângulo grandão, ó, ele é semelhante ao triângulo pequenininho. Então, se aqui é b e aqui é b sobre 2, aqui vai ser h e aqui vai ser h sobre 2. Tá? E se aqui é h sobre 2, aqui tem que ser h sobre 2 também. Então, a gente está multiplicando base vezes essa altura de h sobre 2, ó. Base vezes a altura sobre 2. Então, a área do triângulo vai ser dada por isso aqui, ó. Base vezes a altura sobre 2. Tá? De novo, isso aqui é só a demonstração. Você não precisa saber isso. Estou mostrando só a nível de expansão do conhecimento, né? Na prática, como é que vai ser, ó? Ah, seu triângulo tem base 7, altura 8. Qual que é a área? A área é base vezes a altura dividido por 2, tá? 7 vezes 8 dividido por 4. Vai dar aí 28, né? 7 vezes 4, 28. Beleza, galera? Então, é mais simples do que a demonstração. A área do triângulo é base vezes a altura dividido por 2. A área do paralelogramo é base vezes a altura. E assim por diante. Tá? A próxima figura que a gente tem aqui é o trapézio. A do trapézio vai ser assim, pessoal, ó. A gente vai ter aqui a base maior, que a gente vai chamar de Bzão. A base menor, que a gente vai chamar de Bzinho. E a gente também vai ter aqui uma altura H. Então, a área do trapézio, para a gente calcular, a gente vai dividir aqui ó, em dois triângulos, né? O triângulo 1 e o triângulo 2. Então, a área do trapézio vai ser a área 1 desse triângulo 1 mais a área desse triângulo 2. A área do triângulo 1 é Bzão vezes a altura dividido por 2. E a área do triângulo pequenininho é Bzinho vezes a altura, que a altura é a mesma, né? A altura desse triângulo aqui, ó, é a mesma, dividido por 2. E aí você vai tirar, então, o seu h sobre 2 em evidência. E aí você vai ter que a área do trapézio é Bzão mais Bzinho vezes a altura dividido por 2. Tá? Mais fácil fazer do que demonstrar. Ó, exemplo, né? Aqui vale 8, aqui vale 7 e a sua altura vale 3, né? Então, a área desse trapézio aqui vai ser 8 mais 7 vezes 3 dividido por 2.
8 mais 7 é 15, vezes 3, 45. Dividido por 2 aí, daria 22,5, né? Ou 45 sobre 2, tanto faz aí, pode deixar em fração também. Mas, então, a área desse trapézio aqui seria justamente 22,5, tá bom? Sem segredo. Show! Vamos aí para o losango. Lembra o que é o losango, pessoal? O losango, ele é um quadrilátero que tem os 4 lados iguais, né? Propriedade do losango aí é que as diagonais dele são perpendiculares, tá? Então, esse ladinho é igual a esse, que é igual a esse, que é igual a esse. Aí, pessoal, ó, o losango, você pode ter duas situações, né? Ou o cara, ele vai lá e te dá a base e a altura do losango, né? Só que como o losango é um paralelogramo, a gente teria que de imediato que a área dele seria base vezes altura. Então, a gente não está interessado nessa área aqui, porque essa daqui a gente já sabe calcular, tá? Então, se você tem um losango e você tem a base e a altura dele, automaticamente você diz que ele é um paralelogramo e joga a fórmula direto. Mas, pode ser que o cara aí, né, no exercício, ele não te dê a base e a altura, mas sim as diagonais. Ele te dá o valor da diagonal 1, ele te dá o valor da diagonal 2. Tá, ó, deixa eu colocar aqui em verde a diagonal 1 e em rosa aqui a diagonal 2, ó. Tá? Então, como é que você faria para calcular a área em função das diagonais? Aí, o que você pode fazer? Ó? Você pode dividir esse losango em dois, né? Você pode dividir ele nesse daqui, ó, nesse triângulo, e você pode dividir nesse triângulo aqui. Tá? E aí você teria que a área do seu losango é dado pelo triângulo 1 mais a área do triângulo 2. Aí, ó, quem seria a área desse triângulo 1 aqui, ó? Esse triângulo 1, pessoal, ele tem como base a diagonal 1. E a altura dele, ó, é esse pedaço aqui. Daqui até aqui. Só que lembra, né, que nos paralelogramos, as diagonais se dividem ao meio. Então, daqui até aqui, ó, vale D sobre 2. D2 sobre 2, né, melhor dizendo. E como a gente está em área de triângulo, a gente tem que dividir tudo por 2. Então, seria a base. Deixa eu escrever assim, que eu acho que fica melhor de ver, ó. Aqui vale D1 e essa altura aqui vale D2 sobre 2, tá? Então, seria D1 vezes D2 sobre 2 dividido por 2. E aí você vai chegar aqui que a área dessa primeira parte aqui, ó, ao invés de chamar isso aqui de área de losango, eu vou chamar isso aqui de área de 1, né? A área do primeiro vai ser, então, D1 vezes D2 dividido por 4, daqui para cá, tá? E a área do segundo triângulo, ó, é exatamente igual. Vale D1 a base e a altura vale D2 sobre 2, tá? Então, a área desse segundo triângulo aqui, ela pode ser dada aí por D1 vezes D2 sobre 4. Então, qual que seria aí a área do nosso losango em função das diagonais? Ó, você vai somar a área 1, D1 vezes D2 sobre 4, com a área 2, D1 vezes D2 sobre 4. E aí você vai ter que a área do losango, ó, esse mais esse vai dar 2D1, D2 sobre 4, que é D1, D2 sobre 2. Beleza? Então, eu tenho um losango e eu tenho as diagonais. Como é que eu calculo a área? Diagonal 1 vezes diagonal 2, dividido por 2. Tá? Bom, vamos ver um exemplo aqui desse
desse losango. Para vocês verem, pessoal, que isso aqui é mais fácil do que aparenta ser. Tá? Mas, ó, se você tem um losango assim... E aí você sabe que daqui até aqui mede 5. E daqui até aqui mede 4. Né? Se você tem isso aqui, como é que faz para calcular a área desse losango? Ó, primeiro você encontra as diagonais, né? A diagonal 1 vai ser daqui até aqui. Então, a diagonal 1 vale 10, né? 5 mais 5. E a diagonal 2 é daqui até aqui. Então, ela vale 4 mais 4. Ela vale 8. Então, a área desse losango aqui, ó, seria D1 vezes D2 sobre 2. 10 vezes 8 sobre 4. Que daria aí... 10 vezes 8, 80. Dividido por 4 daria 20. Beleza? Aí vocês podem falar, mas professor, eu não poderia fazer a área do losango como sendo 4 vezes a área desse triângulozinho aqui, ó. Sendo que esse triângulozinho ele é um triângulo que tem altura 5 e base 4. E, portanto, a área dele vale 5 vezes 4 sobre 2, né? A área desse triângulozinho aqui, ó, vai valer, então, 10. E é nessas horas que você percebe que você cometeu um erro, ó. Aqui não é 4 não, pessoal. Aqui é 2, ó. É 40. Foi mal aí, errei a continha. Porque, ó, a área desse triângulozinho aqui é 10, não é? Então, se você pegar a área desse triângulozinho aqui e multiplicar por 4, você vai ter a área do seu losango. A área do seu losango é 40. Tá? Tem que dar igual. Não importa o método que você usa. Foi mal pelo erro aqui. Hoje tá foda a falta de atenção aqui. Beleza, galera? Então, percebam que, tipo assim, eu tô apresentando maneiras de calcular, né? Mas, na prática, a primeira coisa que vier na sua cabeça é que você vai usar. Às vezes você vê que esse triângulo, que esse losango aqui, ó, ele é, sei lá, uma circunferência fatiada, sei lá, tá? Mas o método que você preferir aí para calcular a área tá valendo, tá? Desde que você não cometa nenhuma irregularidade matemática, faz aí da maneira que você achar mais fácil, tá? Ok. E vamos aqui então para a área dos polígonos regulares. Área dos polígonos regulares. Vamos começar com a área do triângulo equilátero. Tá? Bom, pessoal, a área do triângulo a gente já achou, não é mesmo? Só que agora a gente quer achar a área de um triângulo específico, que é o triângulo equilátero de lado L, né? Se o lado do nosso triângulo é L, quanto que vale a altura dele? Ó, isso aqui vocês já deveriam saber, tá bom? A altura do triângulo equilátero, ela é dada por L raiz de 3 sobre 2, tá? Isso aqui aparece aí em virtude do Pitágoras, que a gente pode fazer, tá? Para quem não lembra, ó, todos os lados valem L. Então, se você fala que aqui vale L sobre 2 e aqui é 90 graus, e aqui é H, ó, você pode fazer um Pitágoras para achar a sua altura, tá bom? Mas não vou fazer isso aqui porque já foi feito. Isso aqui é um resultado que vocês têm que saber de cabeça, tá? A altura do equilátero é L raiz de 3 sobre 2. Então, a área do triângulo equilátero, pessoal, vai ser base vezes altura dividido por 2. Só que a nossa altura é isso. Então, a gente vai trocar esse H por isso. Então, vai ser L sobre 2, que multiplica L raiz de 3 sobre 2.
E aí você vai ter que a área do triângulo equilátero é L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Beleza? Então, outro resultado notável pra gente ter, tá bom? Quando eu encontrar vocês na rua, né, eu vou falar assim, e aí, quanto tempo, blá, 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 qual que é a área do triângulo equilátero? Aí vocês vão responder, pô, L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4, vírgula, obviamente, tá bom? Esse daí que vai ser o nosso diálogo quando a gente se encontrar na rua, galera. Não, brincadeira, tá? Nunca que eu perguntar isso aqui pra vocês na rua. Já não basta estudar na escola, né, que tirar no meio da rua. Enfim, ó. Então, a gente está falando de polígono regular, né? Triângulo equilátero é assim que calcula. Qual que é o próximo polígono regular? Quadrado. Pô, o quadrado é difícil, né? Difícil pra caramba, né? A área do quadrado é L ao quadrado. Né? Muito difícil. Vamos pro próximo aqui. Aí, galera, a metodologia que a gente vai utilizar para calcular a área de polígonos regulares maiores, né, vai ser a seguinte, ó. Vamos supor aqui, né, então, que a gente tem um polígono de n lados. N aqui, então, vai ser o número de lados. Então, como a gente viu, esses polígonos aí, ó, eles podem ser inscritos em circunferências, não é? Esses polígonos regulares. Então, você vai ter aqui seu polígono, né? De quantos lados você quiser, né? Ó. Para a gente calcular a área desse polígonozão, a área do polígono, a gente vai dividir ele em vários triângulozinhos, ó. Tudo bem? E aí, esses triângulozinhos aqui, ó, depois que a gente calcular a área de um, a gente vai multiplicar pelo número de triângulozinhos que existem dentro do polígono, né? Então, por exemplo, se você tem aí um pentágono, ó, você vai ter 1, 2, 3, 4, 5 triângulos. Entenderam a ideia? Se você tem um hexágono, ó, você vai ter 1, 2, 3, 4, 5, 6 triângulos. Então, você calcula a área de um, em seguida multiplica pelo número de triângulos, que é o mesmo número de lados do seu polígono, tá bom? Então, a área do seu polígono, ela vai ser n, que é o número de triângulos, vezes a área desse triângulozinho, tá? E qual que vai ser a área desse triângulozinho, ó? Aí depende dos dados que o exercício te dá, tá bom? Ele pode te dar lado, ele pode te dar apótema, ele pode te dar um ângulo, pode te dar um lado. Não importa o que ele te dá, tá bom? Mas a área do seu polígono regular, você vai dividir ela em vários triângulozinhos congruentes, tá? E aí você calcula a área de um triângulo e multiplica pelo número de triângulos existentes. Bom, eu vou continuar o cálculo aqui, ó, supondo que o exercício nos deu o M. O M seria o quê? O M seria o apótema. Tá? E o lado. Então, ó, vamos supor que o exercício deu pra gente o lado desse polígono regular e o apótema. Então, qual que seria a área desse triângulozinho aqui? Não é base vezes a altura dividido por 2? Então, a área do polígono, pessoal, seria N vezes L vezes M sobre 2. Tá? Em que M, então, é a apótema do seu polígono, L é o lado do seu polígono e 2 vem da fórmula aí da área do triângulo. E, além disso, né, você ainda pode ter aqui o semiperímetro. O semiperímetro, ele é o perímetro, né, dividido por 2. Então, quem que é o perímetro desse polígono? Não é n vezes o número de lados? Você não tem que somar lado mais lado mais lado mais lado n vezes? Então, n vezes L é igual ao perímetro.
que é 2 vezes do semiperímetro, tá? E aí você pode trocar isso aqui, ó, por 2P. E aí você vai ter que a área do seu polígono é 2P vezes M sobre 2, que é a mesma coisa que PM. Tá? Então isso aqui já é um jeito mais enxugadinho de calcular a área do polígono, né? Vocês têm que saber a lógica disso, né? Que vem daqui, que você vai dividir ele em vários triângulos e vai multiplicar pelo número de triângulos que você tem, tá? Mas isso aqui é outro jeito de escrever essa fórmula. Ou seja, a área de qualquer polígono é dado pelo seu semiperímetro vezes o apótema. Será que essa fórmula aqui ela funciona no quadrado e no triângulo equilátero? Bom, vamos testar, tá? Então, o próximo exercício que a gente vai fazer vai ser o seguinte, ó. Aplicar essa fórmula, que seria essa aqui, ó, para calcular a área do... Ó, então a gente vai fazer para o triângulo equilátero, tá? N igual a 3. Para o quadrado, N igual a 4. Para o hexágono, N igual a 6. E para o octógono, N igual a 8, tá bom? Então pausa o vídeo aí e tenta aplicar essa fórmula aqui para esses 4 polígonos regulares, tá? E no próximo vídeo eu vou estar trazendo aí a resolução disso, beleza? Mas tenta fazer aí.